Bem, boa tarde a todos. Hoje nós daremos continuidade aí na página 45 e vamos falar sobre o Buzz Marketing, que nada mais é do que o marketing boca a boca, tá? Esse marketing boca a boca talvez venha na sua cabeça aí a imagem de pessoas vendendo porta a porta, ou falando sobre alguma marca, sobre algum produto, enfim. De maneira geral, não é só a venda porta a porta, de maneira geral, é você falando para pessoas que você conhece sobre determinado produto, sobre determinada marca, tá? Então isso tomou forma de um tempo para cá, principalmente com o advento da internet, e fez com que algumas empresas nesse segmento ficassem um pouco defasadas, mas também abrisse caminho para outras empresas buscarem esse tipo de ferramenta e de estratégia, ok? Então acompanhe aí na página 45 ou no slide que eu vou deixar para você acessar, ok? Então o marketing, deixa eu olhar para cá, o marketing boca a boca, a gente lembra aí de algumas empresas que falavam um pouco sobre esse tema e que traz essa característica à tona. Por exemplo, Forever, Inove, Herbalife eram e são empresas que têm essa tática e que reúne grupo de pessoas para falar sobre como aquele produto é bom para a pele ou bom para a saúde, né? Falar quais são os rendimentos que você vai ter, dentre outras características. A ideia nesse tipo de estratégia é justamente esse. A própria pessoa que usa o produto ou que já teve alguma experiência que possa falar sobre esse produto ou essa experiência, tá? Então essas empresas de um tempo para cá, talvez você já conhece, já ouviu falar, tomou forma e faziam reuniões e visitavam os clientes nas suas casas para falar como aquele produto é bom e mostravam como era bom porque eles mesmos às vezes usavam esses produtos, tá? Então como eu falei no início do vídeo, essas empresas que usam essa tática acabam de uma determinada maneira sendo substituído pelas redes sociais, uma vez que depoimentos em vídeo tomou forma de um tempo para cá, tá ok? Então, uma coisa bem interessante que a gente sempre imagina que são empresas consolidadas, por exemplo, já fazem esse tipo de estratégia, tá? Eu vou deixar para você, eu gostaria que você assistisse um vídeo de uma concessionária da Harley Davidson, que é venda de moto, e que você acompanhe esse vídeo e veja como a empresa procura transmitir a mensagem, transmitir a qualidade do seu produto, o seu produto em si, o que esse cliente pode aproveitar do seu produto, mas um cliente real, passando uma mensagem real para ele. Então, aparentemente, não é só boca a boca, mas o sentimento de um cliente que é paisano, uma pessoa que está passando ali, inevitavelmente entra para ver um produto e percebe que aquele produto é bom. Então, esse tipo de mensagem a gente tem encontrado bastante na internet. Sai um pouco daquele modelo de que tudo contratado, tudo montado, e passa a ter um pouco mais de personalidade, sabe? Traz esse aspecto de uma pessoa real, do cotidiano, da vida real, uma pessoa comum vem, visita a loja, experimenta o produto e dá ali seu feedback. Então esse tipo de mensagem, esse tipo de tática, ele acaba sendo ali similar ao boca a boca, porque ele é uma pessoa comum, uma pessoa que usou o produto, podendo falar sobre esse produto para outras pessoas, tá? Então nós temos aí o vídeo da Harley Davidson, que você pode acompanhar. Eu vou deixar o link também do vídeo do Itaú, bem legal também o vídeo do Itaú, e tem outros, se você pesquisar, né, de pessoas reais que tomam iogurte e depois falam como esse iogurte fez bem para a vida e tal. Então todos esses aspectos, essas estratégias faz com que essas pessoas que experimentam esses produtos possam se aproximar mais do cliente final e dali dar um feedback. Funciona basicamente assim: um amigo seu compra um determinado aparelho telefônico e dali ele começa a dizer todas as vantagens daquele aparelho telefônico. Ele diz como que é fácil usar, ele diz que a memória é muito boa, que o telefone é rápido. Toda essa característica que ele está lhe passando é chamado de marketing boca a boca, e você tende a acreditar porque ele é um usuário comum, ele é um usuário que está ali usufruindo de um produto
ou serviço e está lhe passando todas as informações. Então, a tendência de você acreditar no seu amigo, no seu colega, é muito maior do que você acreditar em uma determinada propaganda de uma pessoa autocontratada para poder passar aquela mensagem. Tá? Então, a ideia é basicamente essa, fazer com que o próprio usuário, com que o próprio cliente transmita a mensagem de como aquele produto ou serviço ele é bom para as pessoas que estão ao seu redor. Tá? E isso é interessante, né? Vale dizer que às vezes a gente mesmo faz isso. Um produto ou um serviço ruim, você acaba falando para todos que aquele produto, que aquela marca, que aquele serviço é ruim. É natural que isso aconteça, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Tá? Então, as características desse marketing atual, dos marketing, têm sido também as redes sociais. Tá? A ideia de trazer essa mensagem para a web ficou muito fácil, uma vez que hoje todo mundo fica a maior parte do tempo no celular ou na internet conectado. Tá? Então, quando uma pessoa faz esse tipo de transmissão, é chamado aí de buzz marketing ou marketing boca a boca. Quais são as características, tá, que esse tipo de marketing traz? Primeiro, a ideia é que ele seja gratuito, tá bom? Se você perceber no vídeo da Harley Davidson, é gratuito você dar uma volta na moto, eles não vão te cobrar para isso, tá bom? Um outro serviço que é gratuito, por exemplo, os aplicativos de banco, né? Os aplicativos de banco são gratuitos, você baixa, você faz ali as transferências, você vê o saldo, você vê o extrato, né? Você pode pesquisar outras coisas e normalmente aquilo ali não é cobrado. Na maioria, quase 100% não cobra por esse tipo de serviço. Então, as empresas têm colocado esses serviços gratuitos muito à mostra para poder o próprio cliente ter aquela experiência e poder dar um retorno para as pessoas que são próximas. Tá? Uma outra ideia é que o próprio usuário consiga gerenciar essas redes, gerenciar os seus dados, é algo que pode trazer audiência e também um crescimento no número de usuários. Tá? E a gente pode pegar como base, por exemplo, o YouTube, o Facebook, o Instagram, são mídias sociais, são redes sociais que elas são gratuitas, né? E que ali você acaba expondo um produto ou um serviço. A ideia geral é que quando você coloca foto de uma marca, que você diz ali que tal marca você está gostando, que você usa, que você compartilha, ele escolhe aquelas informações, né, e diz, e vende essas informações, obviamente, dizendo que a maior parte dos consumidores são tendenciosos a determinadas marcas, tá ok? Então a ideia é que esse marketing boca a boca ele acabe sendo algo bem interessante para quem quer ter uma experiência mais fidedigna, mais realista. Tá? Uma vez, um exemplo, não sei se isso também já aconteceu com você. Você vai comprar um produto qualquer e você procura na internet alguém que vai falar todas as características daquele produto. Alguém que já esteja usando aquele produto, ou que já testou e ficou usando 1 mês ou 2, que possa falar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Tá? Então a ideia geral é essa. Dentro dessa ideia de marketing boca a boca, e aproveitando o ensejo que nós estamos, infelizmente, nessa situação de pandemia e tal, estudando, e no próprio material de vocês tem isso, né? Uma pesquisa bem interessante que diz o seguinte, que o nosso círculo de amizade, ele tem fim, se você acompanhar aí o material. Então, a tendência é que nós tenhamos no nosso círculo de amizade em torno de 5 amigos, mais ou menos, que são amigos mais íntimos, são pessoas que a gente confia ou que tem uma amizade a um longo prazo, desde da adolescência, desde a infância até a vida de hoje. Depois esse número vai aumentando para pessoas que a gente tem empatia, daí são 15, tá? Depois aumenta para 50 e no máximo estourando 150 pessoas que a gente consegue gerenciar na nossa vida de maneira geral. Então veja, nós temos aí em média um contato com mais ou menos umas 100 a 150 pessoas diferentes que a gente consegue se comunicar talvez no nosso cotidiano. São pessoas da escola, pessoas da igreja, pessoas do trabalho, pessoas
que a gente conhece já há um tempo, enfim. Então, esse tipo imagina o seguinte, que 10 pessoas aí daria já 1.500 pessoas em comum, um grupo de 10 pessoas. Então, como isso pode promover uma marca, ou não, ou pode também retrair a venda de uma marca, ok? Então, continuando aqui, a regra geral é que de 100% de pessoas, né, num montante de 100% de pessoas reunidas, dali daquele montante, 20% são pessoas que são os eleitos, eles chamam de eleitos. Ou seja, se você tem um grupo de 10 pessoas, das 10, 2 pessoas é eleita. Essas 2 pessoas são as mais propensas a adquirir um produto ou serviço e poder disseminar essa ideia desse produto ou serviço. Tá? Os outros 80% são as pessoas que vão ouvir falar sobre esse produto ou serviço. Então, dentro dessa regra, nós temos a regra do eleito, né, que são as pessoas que, desses 20%, essas 2 pessoas que eu estou lhe falando, se você tivesse um raciocínio, imagine só, se nós temos um grupo de 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 20% são considerados eleitos, ou seja, 2 pessoas. Tá? Então, essas 2 pessoas, elas vão adquirir um produto ou serviço e vão buscar um conhecimento mais técnico sobre esse produto ou serviço. Algo mais ou menos de como usar o produto, qual é a duração de bateria, qual é a forma, enfim, todos os aspectos do produto, ok? Dessas pessoas, eles são chamados de eleitos. Depois nós temos o expert, né, que tem esse conhecimento. As pessoas que têm esse conhecimento vão informar esse conhecimento que ela adquiriu para pessoas que são comunicadoras. Então, às vezes, você tem pessoas que são comunicadoras, são boas para transmitir uma mensagem, mas elas não são experts, entendeu? Elas não têm um conhecimento técnico, elas conseguem apenas informar, elas conseguem propagar aquela informação. Às vezes, a pessoa que tem um conhecimento técnico mesmo, ela não tem essa habilidade de propagar as informações. Então, a ideia geral nesse aspecto do buzz marketing é fazer com que você consiga disseminar a ideia do produto ou serviço para as pessoas que são foco, né, para as pessoas que são ali os que têm o conhecimento técnico, e essas pessoas que têm o conhecimento técnico consigam propagar essa informação para os comunicadores, e assim você espalha a mensagem para uma massa ainda maior. Então, na sua família, talvez você seja uma pessoa daquela, meu celular tem um problema, meu computador está com um problema, sempre tem alguém que você conhece, que tem um conhecimento mais específico e que vai lhe indicar qual o melhor aparelho, qual o melhor computador, qual o melhor celular, enfim, né, qual o melhor carro, e todas essas questões. Tá? Tem sempre alguém que você busca um amparo nesse momento. Então, a ideia geral do Buzz Marketing é essa, tá? E a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, ok? Bem, turma, continuando aqui a fala sobre, nesse momento, sobre benchmarking. O que seria isso? Seria comparações de processos, comparações de produtos, comparações de serviços, tá? Se você procurar isso na internet, basta você querer comparar o seu aparelho de telefone com outro aparelho de telefone ou de uma marca diferente, que ele vai te dar um resultado. O resultado é chamado de benchmarking, tá? É uma maneira de comparação. As empresas fazem isso, obviamente, para melhorar os seus processos. Então, veja, a ideia geral é fazer com que, se eu tenho uma empresa, tá? O meu produto está aqui e a outra empresa, o produto do concorrente tem um leque de vendas maior, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar me igualar. E eu igualo com mudando os meus processos, a minha maneira de pensar, para que eu me torne mais competitivo, ok? Então, a ideia geral é justamente essa, se comparar com o concorrente, com quem, é claro, é referência no mercado. Você não vai se comparar com uma pessoa que não é referência, que está lá embaixo do mercado, você se compara sempre com o melhor, tá? Então, eu preciso me comparar com o concorrente. Dentre esses benchmarking, eu tenho alguns, por exemplo, que é o competitivo. É justamente essa comparação cara a cara com o concorrente, né? Eu estou aqui, o concorrente está onde? Entre eu e o concorrente, qual é a nossa lacuna de diferença? Depois eu tenho um benchmarking que é interno.
A ideia do benchmarking interno é você se aprimorar internamente e aprimorar os seus processos por si só. Tá? A ideia em geral é essa. Então eu preciso ali identificar as falhas, né, e corrigir essas falhas para que eu possa ter uma melhora no processo. Então é algo mais interno e aí você, de certa forma, depois vê se o resultado está mais perto do seu concorrente ou não. E eu tenho o genérico, que é o benchmarking genérico, que são empresas, às vezes do mesmo segmento, do mesmo porte, que os processos delas não são totalmente internos, eles se abrangem fora da empresa, então fica mais fácil da gente visualizar como que eles operam. Então a ideia desse benchmarking genérico é realmente utilizar, e é um dos mais utilizados hoje em dia, tá ok? E como é que eu faço para implementar isso? Aí existe um processo, tá? Primeiro, eu preciso identificar quem é o meu concorrente direto, quem é que está no topo desse mercado. Então, vou me identificar com esse concorrente, dentro, é claro, da minha ação ali, do meu mercado, tá? Então, às vezes você quer se comparar com alguém que é nacional se você é municipal, não tem como. Então, você vai procurar, se você tem um mercado, se você tem um negócio que ele está dentro de um município, você vai se comparar com, no mesmo segmento, um mercado que esteja dentro daquele município que talvez seja melhor do que o seu, tá? Então, eu faço essa identificação da empresa, depois eu vou definir um método de como é que eu vou conseguir essas informações, se eu vou contratar uma empresa para testar o serviço, ou se eu vou me fingir de cliente, vou lá, é uma das ideias. Vou identificar qual é a minha lacuna de desempenho, ou seja, qual é a minha diferença em termos de desempenho para a outra empresa, se está muito distante, se está próximo, ou se eu já estou no topo do mercado. Níveis futuros, né? Os níveis futuros é onde eu posso conseguir chegar. Então, se eu melhorar aqui a minha lacuna de desempenho, eu posso chegar a abranger determinada fatia do mercado. A ideia seria essa. Eu tenho umas metas, tá? As metas precisam existir, ou metas de vendas, ou metas de produção, ou metas de qualidade. Às vezes as pessoas podem reclamar do seu serviço porque você só está operando, você não está verificando se o produto ou serviço está saindo como eles desejam. Então, às vezes você precisa mudar essa metodologia e daí colocar uma pessoa só para mexer com a questão da qualidade, tá? Eu preciso ter um plano de ação. Depois que eu tenho um plano de ação, eu vou só fazer com que esse plano rode, tá? A partir que eu começo a agir, eu começo também a verificar se ele está funcionando ou não e corrigir alguma falha no processo, ok? Então a ideia do benchmark é bem simples, ela não tem nenhuma complexidade. Espero que vocês tenham entendido.